Fala, turma! Bem-vindo a mais um episódio do nosso Salescast. No anterior a gente conversou muito, era o ponto de virada e não deu tempo, como sempre eu e o Diegão, a gente fala demais. E era o ponto de virada e a gente não conseguiu finalizar. Prometemos a vocês que a gente voltaria para finalizar esse tema tão importante na vida da gente. Até vocês podem se questionar, qual foi o meu ponto de virada na minha vida, né? O que fez a diferença? Porque muitas vezes a gente tem que recordar o que nos trouxe até aqui. E a gente tinha discutido sobre isso e eu tinha falado que eu tinha tido três pontos de viradas na minha vida que foram importantes para eu chegar onde eu cheguei. E eu divaguei só sobre dois. Diegão falou que iria falar de 2 pontos de virada, falou sobre um. E eu quero perguntar a você, Diego, hoje, né? Qual é o seu segundo ponto de virada que fez a gente chegar até aqui, né? A nossa amizade de 24 anos, somos sócios, né? Cofundadores do Sales Pro. E qual foi o seu segundo ponto de virada na vida? Qual foi o primeiro? A gente discutiu sobre o primeiro. Qual foi o primeiro? É bom a gente falar o primeiro, né? Até porque tem algumas pessoas que vão ver esse episódio, estão vendo agora o segundo, ainda não tinha visto o primeiro, né? Então, no primeiro episódio, eu tinha falado que o meu primeiro ponto de virada tinha sido a Herbalife. Todo mundo conhece aqui a Herbalife, né? Aquela empresa que vende aqueles produtos de emagrecimento. E eu fui um consultor independente da Herbalife. Coloquei um espaço de vida saudável lá na minha clínica. E ali foi um ponto de virada muito grande porque eu participava dos eventos, eu aprendi algumas ferramentas de vendas, não muito técnico, mas eu aprendi sobre pessoas, desenvolvimento pessoal. Isso aí foi um ponto de virada muito importante, né? Até porque a gente fala de vendas e vendas é de pessoas, a gente vende para pessoas. O meu segundo ponto de virada, ele foi quando eu ingressei, eu estava terminando o meu mestrado e acabei que não finalizei o mestrado, exatamente por isso que foi um ponto de inflexão muito grande na minha vida, porque eu comecei a estudar sobre gestão e marketing. Eu ingressei no Sucesso Odonto, que era um curso online que tinha, e aí eu comecei a estudar todas as ferramentas de gestão e marketing, porque eu patinava demais na minha empresa. Tá? E você foi uma das pessoas que me influenciou bastante, porque você começou antes de mim, você começou a investir bastante nos cursos online, aí você me incentivou e eu comecei a fazer, aquilo dali fez muito sentido para mim. Até que eu fui para um evento presencial e lá você sabe o que aconteceu, destravou bastante. No início eu estava um pouco cético, mas aquilo dali fez muito sentido para mim. E dali em diante foi só crescimento. Por quê? Porque aquele negócio, aquilo que tu não sabe, tu paga uma fortuna. E eu não sabia. O dentista, né? Você que está vendo a gente aí, o dentista, ele foi treinado para ser o quê? Um técnico. Então, todas as ferramentas de venda, de marketing, para a gente poder aumentar a aquisição de clientes, para a gente poder precificar a nossa empresa, para a gente poder organizar, formar time, desenvolver pessoas. Olha o tanto de coisa que o empreendedor, cara, ele tem que fazer. Por isso que eu digo, o empreendedor, Zari, ele é um solitário. Por quê? Porque ele não está na manada de gnus. Você terminou a odontologia, você vai pensar o quê? Você vai botar um consultório, geralmente você fica 1 ou 2 dias naquele consultório ali, o resto você vai procurar para trabalhar de freelancer ou em outra clínica. Ou serviço público. Serviço público, trabalhar por contra-cheque. E aí você chega na sua clínica, você não vê cliente, você começa a ir para plano, você começa a falar mal, que dá odontologia. Então eu falava, cara, por que tem tanta gente bem-sucedida? E quando eu fui lá para o curso, e aí vem o ponto de inflexão violento de virada, né, da minha vida, foi, poxa, peraí, eu sou dentista, eu tenho uma clínica odontológica, cara, eu sou um bom dentista, eu sou um excelente dentista, tá? Me considero um excelente dentista. E por que essa pessoa, ela é muito mais bem-sucedida do que eu? Cara, é aquele negócio. E aí eu aprendi uma coisa, que isso aí foi meu avô que me ensinou. A frase mais inteligente do mundo, porque o ser humano por si só ele é um pouco vaidoso, tem um ego, tem um pouquinho de orgulho. Qual é a frase mais inteligente do mundo? Eu não sei. Essa frase é muito inteligente por quê? Porque quando você fala que não sabe, primeiro, é barato. Por que é barato? Porque agora eu vou investir da forma correta. Se eu não sei, eu vou buscar com a pessoa que sabe, porque ela chegou lá. A linguagem universal do resultado. Se ela chegou lá, ela sabe. Tem um método. Aí agora eu vou saber investir. É mais barato, é mais rápido. Por que é mais rápido? Qual a forma mais rápida de você aprender? É com seus próprios erros, que nem eu estava patinando durante sei lá quantos anos da minha vida, ou com os erros dos outros. E sabe o que é bacana também? Quando você realmente internaliza essa frase, é porque você elimina tudo aquilo que te fragiliza, inclusive a opinião dos outros. Então você aí que recebe muita opinião, cara, olha, a odontologia está saturada, tem muita clínica, cara, não é por aí. É você que está travada no conhecimento. E o conhecimento que não pode te faltar, principalmente, é marketing e vendas. Não é não, Zari? Pô, muito bom isso, Diego, lembrar disso aí. Porque, ó, quando o Diego vai falando, vai vir tanto insight aí. É tanta aula que dessa vez agora eu trouxe papel e caneta, que eu gosto de aprender muito. E como ele falou, né, não sei quem foi o filósofo que falava, que tinha uma frase clássica que é, só sei que nada sei.
não sei se é Aristóteles, Platão, só sei que nada sei. Acho que era Sócrates. E aí você falou o seguinte, aquilo que você não sabe, você paga uma fortuna. Fala um pouquinho sobre isso aí, Diegão. É exatamente a questão da fonte do conhecimento. O conhecimento, assim, o conhecimento ele está aí, é disperso na sociedade. O conhecimento ele está disperso. Só que tem conhecimento de tudo. Imagine hoje, com acesso... A internet ela democratizou bastante. Tanto é que eu digo o seguinte, cara, conhecimento é quase que uma commodity. Por quê? Porque você tem de graça na internet. Agora, qual conhecimento vai fazer diferença na tua vida? Isso tem que ter muito cuidado. Por isso que você tem que saber modelar as pessoas. As pessoas certas. As pessoas certas. O que é uma pessoa certa? Cara, é simples. Muitas vezes a gente fica complicando que não é para complicar. O que é uma pessoa certa? É uma pessoa que chegou onde você quer chegar. Ponto, velho. É isso. Cola nessa pessoa. Tem um livro muito bacana, e é um assunto que a gente vai falar já já, que chama-se Mindset, da Carol Dweck. Eu acho que é assim o nome dela. É um livraço. E isso, para mim, é uma das palavras que mais define o sucesso de qualquer pessoa. O Mindset. Por quê? Porque tudo está relacionado à sua estrutura de modelo de pensamento. Tem uma metáfora muito bacana que diz o seguinte: imagina uma vaca subindo um morro. Não é a vaca que determina onde ela pisa, é a estrutura do terreno. Ela só procura o caminho mais fácil. Qual é o teu caminho mais fácil? Tem gente que fala o seguinte: força de vontade. Força de vontade serve para nada. Quase que isso é um palavrão aqui. Força de vontade não serve para nada. Força de vontade serve para... É naquele momento do dia 31 de dezembro que você utiliza, quando você faz um bocado de promessa, mas não serve para nada. 3 dias, 4 dias depois, cara, vai tudo embora. O que realmente faz diferença é você alinhar a tua estrutura de pensamento, o teu modelo mental. E lá, nesse livro, ela ensina como é que você desenvolve as características para que você possa ter um mindset de crescimento. Então, por exemplo, modelagem, modeladora, característica modeladora. O que é modelar? Pô, o Zari chegou lá. Eu estava lá no Sucesso Odonto. Eu vi pessoas que estavam lá com, cara, menos tempo que eu de profissão, menos qualificação do que eu. Não estou dizendo que não é para você se qualificar em odontologia, não é nada disso. Mas, cara, você não quer dinheiro no bolso? Você não quer ter mais liberdade de tempo? Você não quer ter patrimônio? Você não quer realizar seus sonhos, cara? Meu irmão, ninguém te ensina a ganhar dinheiro. Isso é a escola da vida. E esse curso, Sucesso Odonto, ele destravou bastante a gente lá. Claro que a gente fez tantos outros cursos, porque aquele cara chegou lá. Qual é o conhecimento que ele tem? E aí chega num ponto onde você fez a pergunta. Aquilo que você não sabe, você paga uma fortuna. Tá, eu não sabia. Procurei uma pessoa que exerce a mesma profissão que eu, às vezes com nível de qualificação bem menor que eu, porque que ele chegou lá? E aí eu fui atrás desse conhecimento. Isso é o conhecimento certo, aprender com os erros dos outros, para atingir o que você quer. Nesse livro aí de Mindset, ela fala, Carol Dweck, eu acho, ela fala que existe, ela divide entre o mindset fixo e o mindset de crescimento, não é isso? Isso. Que as pessoas que têm mindset fixo são aquelas pessoas que são difícil ao novo, elas têm resistência ao que é novo. Né? É a difícil adaptação. Eu sou assim, o meu jeito é esse, elas não se permitem se adaptar. E quem tem um mindset de crescimento é aquela pessoa que está sempre em busca de novos conhecimentos e de saber que somos humanos. E somos humanos e, portanto, temos que ser humildes. E a humildade vem de humus. Humus quer dizer solo. Eu piso no mesmo solo de todos. Uma coisa que tu falou interessante, a gente falou até ontem, antes de ontem, que teve a turma do Sales Pro. E quando eu estava dando a palestra, a gente divide as nossas aulas lá em turnos. E aí, quando eu estava dando a minha aula, o Diego entrou, aí eu lembrei para ele dar o exemplo do inconformismo, né? Que ele falou isso, sobre inconformismo. Você falou que você tem que saber que você não está feliz onde você está, que você falou isso, né? Isso. Você estava inconformado. Isso. Às vezes eu tenho até uma habilidade melhor do que aquele cara ali, eu acho que eu me comunico melhor do que ele. Eu acho que talvez até eu fiz alguma pós-graduação a mais do que ele, mas ele está ganhando mais dinheiro do que eu. Então isso aí é um conformismo. Não é eu querer o que é dele, mas eu quero saber o que ele faz para eu chegar onde ele chegou. Né? Que é o que a gente sempre fala. O seu sucesso está escondido atrás de 2 portas. Uma é que você não sabe e a outra é que você não gosta de fazer. E aí você, no caso, eu tô disposto a fazer o que tem que ser feito, mas uma porta está fechada para mim, que é a porta do conhecimento. Né? E se a gente for eleger aqui uns 2, 3 pontos de inconformismo você tinha naquela época, que te fez assim, vou dar a virada. Né? Eu entrei aqui no Sucesso Odonto, eu sei que vou ter que me adaptar, vai vir tudo novo para minha vida. Então vamos eleger aí 2 ou 3 pontos de inconformismo, que você fala, isso ali eu estava inconformado, não dava mais. Ótima pergunta, cara, que isso aqui fez muita diferença na minha vida, é importante a gente saber a diferença, né? Então, já foi feita uma pesquisa, Zari, para saber quais são as 2 personalidades que mais influenciam para que a pessoa seja bem-sucedida.
Uma é gestão de conflitos, a pessoa saber lidar com conflitos, ter empatia, te escutar, ponto de vista que isso é difícil, tá? É muito bonitinho falar na teoria, né? Mas na prática, quando você está diante de uma pessoa te questionando, vamos ver se você consegue administrar. E a outra ambição. Qual é o motor da ambição? O inconformismo, que não é incômodo. O que é incômodo? Poxa, cara, eu queria estar mais magro. E por que não está? Só está incomodado. Tem gente que dorme com incômodo e acorda com 2. Inconformismo é o ato de você não aceitar mais aquela situação. É o já basta. Como todo mundo já passou em alguma situação na vida onde, cara, deu a volta por cima da mais simples à mais complexa, mas você pode ter certeza, o motor disso foi que você não aguentava mais passar por isso. Então, por exemplo, o meu inconformismo, o que eu não aguentava mais? Trabalhar que nem um camelo e ganhar pouco. Porque eu falava, cara, poxa, e eu sei que isso aí deve ser uma dor de cara, a esmagadora maioria dos empreendedores, dos novos empreendedores, principalmente dos donos de clínica odontológica, que é um nicho muito grande que a gente atua. O cara investe 5 anos, cara, rala pra caramba, muitas vezes não tem dinheiro para pagar os equipamentos, os instrumentos na faculdade. Aí termina a faculdade, cara, é um excelente aluno, fez estágio, fez especialização, sem poder pagar direito, trabalha em 3 empregos, muito bem qualificado, e não sai do canto. Por quê? Porque, cara, o conhecimento que você tem técnico, ele não necessariamente vai fazer você ser bem-sucedida. Quantas pessoas você conhece, cara, que não tem, de novo, que não tem a mesma qualificação que você e tá lá na frente? Porque esse cara se permitiu a sair da caixinha, velho. Então, enquanto eu não me permitia sair dessa caixinha, eu fiquei patinado. E aí entra um pouquinho do orgulho. O orgulho. Não, eu estudar sobre vendas, marketing. Eu sou cirurgião bucomaxilofacial, fiz mestrado em ciências morfofuncionais, eu fiz doutorado. Eu sou doutor. Eu sou doutor. Cara, isso aí não necessariamente vai fazer você atingir o dinheiro que você quer. Se isso é uma coisa que é uma preocupação para você, para mim era. Eu não tenho problema nenhum de falar que eu gosto de dinheiro. Não é o principal valor da minha vida, mas é um dos valores importantes, porque é que negócio, você quer dar um nível de escolaridade alto para o seu filho, você faz sem dinheiro? Não, né? Porque tem gente que fala assim, não, o dinheiro não é o mais importante. Tá, mas um nível de escolaridade alto para o seu filho é importante? É, então você gosta. Na verdade, você gosta muito. Você só não quer admitir. E aí, o que acontece? Você tem que decidir. Ou você põe dinheiro para pegar depois, ou você pega agora e paga depois. Fala sobre isso. Entendeu isso aí? Não. Vou botar dinheiro, vou investir. Eu vou depositar. Eu vou depositar o quê? Disciplina. Eu vou depositar o quê? Dinheiro, na forma física mesmo. Eu vou depositar tempo para que um dia eu possa sacar. Tem gente que quer sacar sem nem tem depósito, sem a conta está vazia. Vai ficar negativa. Metaforicamente, a conta está vazia. Se a conta está vazia, como é que tu vai sacar? Porque tem gente que tem pouquinho na conta, aí é a outra parte da frase. Que o cara, ou você põe e pega depois, e saca depois, ou você pega agora, só que o que é isso pegar agora? É o pouquinho que você tem. E a vida vai lhe cobrar. Depois você tem que pagar. A conta fecha. E aí, eu era desse jeito. Eu desfrutava do pouquinho que eu tinha e não conseguia nem pagar lá na frente. Então, é uma vida de escassez. Então, é isso que se eu posso deixar aqui uma sacada aqui para vocês, tá bom? Até escola da vida, não é nada de livro. É que você tem que investir, cara. E a maior moeda de troca que você tem na sua vida é o conhecimento. É que negócio, poder é conhecimento em potencial. Termina a frase. Poder não é conhecimento só. Porque todo mundo, tem gente aqui que é, cara, o cara dá uma aula aqui, porque o cara tem um conhecimento muito articulado, muito bom de comunicação, conhecimento oratória. É poder, né? Conhecimento é poder em potencial. Em potencial. Conhecimento é poder em potencial. Acho que eu tinha falado o contrário, né? Exatamente. Conhecimento é poder em potencial. O que é em potencial? Em prática. Senão, você vira obesidade mental, né? Que a gente fala. E Diego vai falando aí, eu vou lembrando de tudo que a gente fala nas aulas lá do Sales Pro, né? Que é o nosso curso, vocês sabem, é o curso de vendas da gente, que a gente traz lá para os nossos alunos os processos, negociação, todas as fases da venda a gente traz lá nos processos, esses processos aí para os nossos alunos. E aí, eu lembrei, você estava falando aí sobre conhecimento é poder, e eu falei justamente sobre isso, obesidade mental. Né? A gente fala muito isso nas aulas da gente, né? Obesidade mental. Que você até falou no final lá do curso, você falou assim, ó, pega aqui, pelo menos agora dessa aula, e anota 3 tarefas. Porque isso. O pessoal falou, pô, eu não dormi ontem à noite porque
Nesse evento que a gente fez agora, foram 2 dias, né? Segunda e terça. E aí os alunos, eu não dormi ontem à noite, é muita informação. Eu preenchi aqui mais de 60 folhas, anotei muito. Aí Diego falou assim, faz o seguinte, 3 tarefas e executa. Porque tem muito conhecimento aí. Na verdade, tem muita informação, né? O conhecimento é quando a gente pega a informação e põe em prática. Isso. E pega aqui 3 informações dessas, que você teve aí, sei lá, umas mais de 100, e põe em prática, transforma em conhecimento. Isso vai fazer a diferença, né? É questão de você não estar o tempo todo através, igual a gente vinha falando aqui no início, você está o tempo todo atrás de informação, ser aquele viciado em informação, assiste podcast o tempo todo, assiste YouTube. O cara fica um profissional do estudo. Compra livro todo mês e lê tudo e sabe tudo. Aplicou o quê? Né? Aplicou o quê? A mesma coisa serve para vocês, essa dica aqui. A gente está passando esse podcast para vocês aqui. Depois que finaliza, eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto muito de estar anotando aqui, porque quando acaba aqui, o Diego vai dando ideia para mim aqui, eu vou anotando, eu vou organizando o que é que eu posso fazer com isso aqui na minha empresa. Se eu sair daqui com uma sacada, e acabou esse podcast aqui agora, eu mando um áudio lá para minha liderança, meus gerentes, ou algum sócio meu, ou alguém da minha equipe, do meu setor comercial, e começa a executar amanhã, para mim valeu. Né? Então, na verdade, a gente veio aqui para discutir, para trazer informações para vocês, e eu já aprendi uma e já valeu, já executei. Então, essa questão que você falou, uma coisa que eu achei importante demais aqui, a diferença entre se incomodar e se inconformar. Isso daí é uma reflexão violenta. Vale treinamento, desejo, né? Vale treinamento para o teu time comercial, isso aí. Né? O que é que te incomoda? Você pode até começar com uma pegadinha. Então, eu já peguei uma sacada boa de Diegão aqui, que é isso. O que é que te incomoda? E deixa a galera falar, discutir. E por que você não mudou essa situação até agora? Tá, o que te incomoda? E o que você não aceita mais? Ele vai ter dificuldade para responder. Olha. Muitas vezes. Porque às vezes ele vai falar, aquilo que incomoda, na verdade, não é o que incomoda, é o que eu não aceito. Então, aí você pegou ele. Mas, você estava falando de livro aí, de formação e tal, tem que ter cuidado com essa questão da obesidade mental. Cara, olha, estude, leia, mas, sobretudo, não seja só um planejador, seja um fazejador, né? Tem um livro aqui do Napoleão Hill, que eu esqueci o nome, que ele diz o seguinte, tem uma frase, uma situação que cabe muito bem aqui nessa reflexão que está colocando aqui, que é, faça 2.000 vezes 2 coisas do que 2.000 coisas 2 vezes para tu não ter... Você fala muito bem de uma coisa chamada conhecimento em T. Justamente. Vai, faz esse link aí. Justamente isso. Faça 1.000 vezes a mesma coisa, 2.000 vezes 2 coisas, né? A repetição sempre é a mãe do aprendizado. Tem gente que quer fazer muitas coisas. Só para finalizar aqui, que agora eu lembrei. Tem um vídeo de um dos treinamentos que a gente faz, que eu coloco um vídeo do Oscar Schmidt. E o Oscar Schmidt, ele fala exatamente isso. Ele fala poucas coisas, mas poucas coisas bem feitas. Bem feitas. Você não precisa fazer muitas coisas. Você faça poucas coisas. Agora, seja o melhor naquelas 2 únicas coisas. Você pode ser uma anta em 80% das coisas que você faz, mas naqueles 20%, cara, não tem ninguém melhor do que você. Você vai se destacar. Fala do conhecimento em T. Esse vídeo é muito bom aí que você falou. Conhecimento em T, a gente falou até no primeiro episódio também. A gente falou no episódio anterior. É tão bom que a gente tinha esquecido. E pra você ter ideia, quando a gente fez aquele episódio anterior, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque a gente até falou sobre isso lá. Que alguns amigos da gente já chegaram pra me perguntar e falaram, pô, Zari, qual foi o curso que você fez de oratória? Aí eu falei, eu nunca fiz nenhum curso de oratória. Mas, na verdade, aquela conta que a gente fez lá no primeiro episódio, no episódio anterior, é que em 6 anos eu dei mais de 2.000 palestras. Então, aquilo ali me fez devagar depois. Então, assim, não fiz curso, foi a escola da vida. E o quê? A repetição é a mãe da excelência. Eu fui repetindo. E é isso que a gente falou também. Olha o tanto de coisa que a gente traz no nosso curso lá do Sales Pro, que é o nosso curso de vendas, né? Que eu falei isso pra turma lá, eu até desenhei no quadro, tô lembrando agora. Que eu falei assim, conhecimento em T, né? Que o T, ele tem 2 tracinhos, né? O T, a letra T tá aqui, né? Então, segundo a teoria do conhecimento em T, que eu acho ela muito válida, quando você tem um conhecimento raso sobre várias coisas, você está trabalhando o traço horizontal do T. Você tem um conhecimento raso sobre várias coisas. E quando você tem um conhecimento profundo sobre algo, você trabalha o traço vertical. E o segredo está aqui. E eu acredito nisso. O segredo está aqui. Você é especialista em quê? Você que está assistindo esse nosso podcast agora, no que é que você é especialista? Ou você é o pato, faz tudo, nada, corre e faz tudo ao mesmo tempo e não faz nada com excelência. Então você tem que procurar algo, e aí vem linkando com o meu terceiro ponto de virada, que eu vou trazer aqui para vocês. Eu já ia perguntar. E você escolher justamente o quê? No que é que você vai ser muito bom naquilo, né? Vale questionar. Pense aí, né?
Isso vale você aí. Se questione. Eu espero que você esteja assistindo esse podcast agora. E se você tiver com papel, caneta na mão, sei lá, o celular, você bota no bloco de notas para depois você se questionar. No que é que eu sou bom? Quando, né? Isso aí linka muito até com capital social. O que é o capital social? É o que falam de você na sua ausência. O que é que falam sobre mim na minha ausência? De mim, que eu não tenho controle sobre isso. Então, quem tem um alto capital social é quando você está ausente, as pessoas falam bem de você. Você tem um alto capital social. E além do capital social, que é a sua vida pessoal, é você como pessoa. Pô, o Diego é um cara do bem, é um cara que sempre ajuda. E eu tô falando tudo isso aqui de forma genuína, viu? Diego é um cara do bem, um cara de bom coração, um cara que sempre ajuda, tudo. Sim, isso é o que falam da vida pessoal de Diego na ausência dele. Então, isso é o capital social dele. Mas e a referência do Diego? O palestrante, o mentor de vendas. O que é que vão falar sobre o Diego? Pô, o Diego é o cara hoje, principalmente hoje falando de vendas, o cara da objeção hoje. Então, eu quero aprender de objeção hoje, eu tenho que aprender com o Diego. O Diego é referência nisso. Por quê? Porque ele se especializou nisso. É isso aí. É isso? Aí você falou assim, o que eu sou bom? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu não sou bom em nada não, você é bom em alguma coisa. Você pode ter, nem que seja para dar um laço no sapato, metaforicamente falando aqui, você é bom. Mas é simples você saber o que você é bom. O que as pessoas falam que você faz muito bem feito. Do que as Já pessoas se liga. falam, né? Aquilo que tu fazia, aquilo que tu faz ou fazia, que tu fazia até de graça. Você tem tesão por fazer aquilo dali. E por que você tem tesão por fazer aquilo dali? Porque você sabe que é bom. Instintivamente ali, ó, intuitivamente você já sabe que é bom aquilo dali. Por quê? Porque você faz aquilo dali e as pessoas ficam pedindo para você fazer. Então, por exemplo, o Zari, que é um baita comunicador. Então, cara, ele não chegou na primeira palestra dele e falou o seguinte, cara, eu tenho um jeito para isso aqui. Mas alguém foi falando para ele, cara, você é muito bom nisso aqui, você é articulado. Foi ou não foi? Foi, a gente treinou até junto as primeiras palestras, lembra? Exatamente. Então, algo que você faz, ou você faria até de graça. As pessoas, você aprende rápido. Outra coisa, você aprende rápido, porque tem coisa, cara, que a gente é travado, é uma anta, velho, pra poder aprender. E tem coisa que você aprende assim, ó. É mais em relação natural. ao outro, é mais natural. Ali tá a tua zona de especialidade. É verdade. Ali tá a tua zona de realmente, vamos dizer assim, zona de conforto, onde você é muito bom e você não precisa se esforçar tanto. Por exemplo, você pega assim um Neymar da vida. Cara, aquele cara foi abençoado para jogar bola. Ou tu acha que aquele cara fez os melhores cursos de escolinha de futebol? Não, cara. Já nasceu com dom natural. Ele tem um dom daquele para tantas outras coisas. Eu sou uma anta. Verdade. Eu, Diego, cara, eu sou bom em algumas poucas coisas. Me considero bom, senão eu não teria resultado. Mas para tantas outras coisas, cara, eu sou uma anta, cara. E tá tudo bem. Essa é a minha zona de, vamos dizer, deficiência. Todos nós temos a nossa zona de deficiência. Então, você é bom em alguma coisa. Procura, vê o que você aprende rápido, o que as pessoas falam bem de você e aquilo que tu faz e que tu nem cobrar para fazer. Ali, cara, ali tem um chamado, vamos dizer assim, né? Um sinal. Não é verdade? E na verdade você só é bom no que faz se você tiver resultado. Essa é a linguagem universal. Né, que a gente fala. Se você pode falar, né? Você pode bater no peito, se você algum dia tiver uma vaidade de bater no peito e falar, eu sou bom nisso, só fale se você de fato tiver resultado naquilo. Porque se é bom, tem que ter resultado. Se não está tendo resultado, não é bom. Né? Então a gente só é bom de verdade, de fato, quando tem resultado. Né? Você não pode vender uma dor que você ainda não está curado. Não venda uma dor que você ainda não está curado. Isso é importante demais. Por que que você não pode frase vender? É boa, hein? Por que você não pode vender uma dor que você não está curado? Porque não é constante. Não é constante. Falando hoje em dia, por exemplo, de muito custo de vendas, se você vai fazer um curso de vendas, né? Se você vai dar aula, como a gente dá aula de vendas presencial, a gente tem as nossas palestras de venda, a gente está fazendo podcast aqui, a gente estava até discutindo ontem com o sócio da gente, né? Com o Rick, com Ale, Fê, Fabeta, eu e o Diegão, é o sócio do Sales Pro, e a gente estava falando sobre o quê? A gente pode falar de venda, porque eu estava dando, vou dar até um exemplo para vocês, desse mês agora do faturamento. As minhas clínicas hoje, as minhas empresas lá da cidade do interior, do sertão, tá bom? Uma cidade de 70 mil habitantes, interior da Bahia. A gente teve um faturamento de quase 2 milhões em um mês. Em um mês passado agora de maio, a gente teve um faturamento de quase 2 milhões em uma cidade de 70 mil habitantes. Então, por que é bom a gente falar isso? Porque você tem que já ter a cura para aquela dor para poder ensinar para alguém. Senão vai se tornar incoerente e não vai ter constância. Então, se eu vou sentar aqui para conversar com vocês aí, Diegão, sobre vendas, né? A gente tem o nosso curso também, que a gente dá aula de vendas também. E a gente não tem uma empresa que fatura tão bem, tá sendo incoerente. É o que a gente fala, uma hora a casa vai cair. Né? Mas tem cara que prefere pagar o preço de casa cair.
Concorda comigo? Sim, é que negócio, tem que ver palco, não ver bastidores, né? Pra tu bater esse milhão aí, pra tu bater esse faturamento, 2 milhões, tem gente que não faz isso em um ano. E você é dentista como ele. Ele não tem mais neurônio que você. Agora, você teve uma curva de aprendizado violenta. Teve que se dispor muito. Que é isso, cara, que muitas vezes, né, Zari, a gente para pensar assim, as pessoas ficam procurando meio que uma pílula mágica, né? Por que aquele cara, muitas vezes, fica terceirizando até a responsabilidade? Não é porque é o Zari, não é porque é o Diego, não é porque é o Ricardo Novak. Não, cara, não existe isso. Não existe isso. Você é muito maior do que você pode pensar. Isso aqui não é papo de autoajuda, não. Porque lá atrás eu também tinha um pouquinho de crença. Porque às vezes, pô, a gente se inibe um pouco. Lembra lá no Sucesso ao Dom em 2018, que a gente via o Rick, né? O Ricardo Novak hoje é nosso sócio, cara. Olha só que louco. E a gente olhava ele lá no palco, pô, cara, impactando, mudando a realidade da odontologia. Isso a gente tá falando de 5 anos atrás. Cara, ele era inatingível, o Rick. O acesso a ele, né? O acesso a ele e tal, e bem como os outros. Pra né, gente, pra nossa mente, que ele sempre é um cara muito humilde e tudo, né? Pra nossa Mas mente. pra gente, a gente até receio de falar com ele, Isso. aquela coisa tudo, aquela E ele timidez, né? super aberto e tal, mas a gente assim, né? Por quê? Porque o cara tem um resultado, não eu tô falando o Ricardo Novak, mas tem todos os outros mentores e tal, que na época, poxa, eu me lembro que você tentava modelar muito o Alê, e eu tentava modelar muito o Fabeto, o Landim, então são os outros mentores que fazem parte do nosso time de mentores, né? Lá do Sucesso Odonto, do nosso grupo, e a gente falava, cara, olha só, não é tão inatingível assim. A gente se vê muito pequeno diante dos problemas, cara. Isso tem a ver com uma coisa chamada, que a gente estava falando antes, que é o mindset. E aí, pegando agora o gancho, Dari, eu queria que você me falasse assim, cara, a gente sabe que dos teus resultados, né, pessoal, você acabou de revelar aqui uma parte, né, do teu resultado, 2 milhões em um único mês. Cara, para as pessoas não ficarem vendo aqui só os holofotes, né? Justamente. Compartilha aqui com o pessoal uma parte desafiadora, onde você teve que realmente utilizar muito fortemente o teu mindset, que se não fosse esse teu modelo, essa tua tenacidade mental, você não ia conseguir o que você conseguiu e atingiu hoje. É bom que vai passando no filme, né? Quando a gente fala desse faturamento aí, foram nas minhas 2 empresas, né? Somando as 2, mas é um faturamento bem expressivo, principalmente falando de odontologia para uma cidade pequena do sertão da Bahia, né? Qual foi algo muito desafiador que exigiu muito de mim, do meu mindset? A gente estava até discutindo isso antes, quando a gente estava vindo para cá, que quando você está numa zona que é de muito desconforto, né? Que eu aprendi com o Diegão hoje, que é o inconformismo, eu acho que é mais fácil de você ir com tudo. Porque você não tem o que perder. Você não tem o que perder. Se bem que a gente já tinha alguma coisinha ali, a gente já tinha uma vidinha confortável em você, mas não tinha tanto a perder, falando financeiramente, né? A gente tinha construído alguma coisa, a gente tinha a nossa vidinha confortável, nós dois ali, mas não tinha tanto a perder. Agora, quando você já está em uma situação boa, que ali eu já estava numa situação já bem confortável, né? Já ganhava bem, falando em termos de odontologia, ganhava uma grana boa, e, pô, viajava para fora do país, tudo uma vida já boa. E você, de novo, fala, eu vou ter que entrar com tudo aqui, pra quê? Então, acho que o mindset vem nessa hora. Por quê? E, na verdade, naquele momento, a gente sempre fala, você não tem que procurar o porquê, você tem que procurar o porquê, né? Que, claro, meus grandes porquê, meus 2 porquê é Laura e Davi. Mas naquele momento, de fato, eu vou ser honesto com vocês, não foi isso que me fez mudar, dar a virada. Porque o que a gente já tinha ali, eu e você, a gente já tinha uma situação financeira confortável, já dava para dar uma boa escolaridade para os filhos e tudo mais. Mas o que me deu essa virada foi porque eu sempre pensei o seguinte, que eu acho que a gente sempre tem que ter um pouquinho disso. Eu posso mais. Então, e aí vem o terceiro ponto de virada que eu quero falar para vocês, que eu falei o primeiro, que foi as palestras, né? No episódio anterior eu falei o primeiro, foi o quê? Eu ter trabalhado com palestra durante 6 anos, isso me ajudou demais, melhorou muito a minha oratória, eu rodei o Brasil todo, e aí isso me ajudou muito, né? Eu ser mais plural, que quando a gente não lê muito, ou não viaja muito, a gente vive uma pessoa muito na vida, que eu falo assim, uma vida singular, é uma vida muito pequena, muito olhando pro meu próprio umbiguinho ali, né? A minha cidade, meu lugarzinho, fica tudo muito grande. Quando a gente começa a viajar, ver outras culturas, outra culinária, outro sotaque, a gente vai vendo quanto pequeno a gente é. Então isso é bom para nos tornar humilde nós sabendo que nós somos pequenos, olha como é contraditório isso, a gente se expande.
Porque se eu imagino que eu sou grande, que meu mundinho ali o mundo é aquilo ali, pra que eu vou crescer se o mundo é aquilo ali? Mas quando eu de fato conheço o mundo, que a gente nunca vai conhecer o mundo, na verdade, mas de fato, quando eu conheço o mundo, quando o meu mundo ele se abre, eu me torno pequeno diante daquilo, eu falo, eu preciso crescer um pouquinho mais. Eu preciso aprender um pouquinho mais. Olha como isso aqui é grande, olha como eu sou pequeno. E a gente vai crescendo com isso aí. Então eu acho que o que me fez dar essa segunda virada, que foi o quê? O meu terceiro ponto de virada foi o mindset, foi eu falar assim, eu posso mais. É aquela questão daquela frase que é batida, mas a gente não pode cair na síndrome do mestre, né? Achar que todo mundo já sabe o que a gente sabe. Eu tava até assistindo um podcast de Flávio Augusto e ele falou sobre o seguinte, você vai assistir uma aula minha aqui, um vídeo meu, Flávio Augusto falou, e você vai estar contando as mesmas histórias, falou, porque as pessoas têm os mesmos problemas. Que baita resposta. Ele simples. falou, você vai me ver aqui contando a minha história do ônibus, aquela história do ônibus do Flávio Augusto é clássica, do orelhão lá que ele ligou. As fichazinhas, As né? fichazinhas do orelhão. Por quê? Porque as pessoas têm o mesmo problema. Então talvez você já escutou isso aqui 1000 vezes, mas alguém está precisando escutar agora pela primeira vez. Porque a gente dá umas pinceladas aqui para falar de faturamento de clínica e tal, para ser coerente com o que a gente está trazendo para vocês. Mas o que a gente tem que pensar sempre é a gente lembrar sempre das nossas dores. Isso. Por quê? Porque aquele cara que está assistindo a gente aqui, por exemplo, pode estar na situação que a gente estava antes. Sim. E pode até estar numa situação confortável, como a gente também estava, e fala, poxa... E aqui pode dar um estalo. E o cara pode pensar, isso aqui que Zari e Diego falou me fez refletir. Pô, eu tô bem aqui. Isso. Às vezes o cara tá no seu carrão agora, no ar-condicionado, bem, tá escutando o nosso podcast para ir para a clínica dele, para a empresa dele, tô bem. Mas assim, essa sacada, eu posso mais. Eu posso mais. Por quê? Seja eternamente grato e constantemente insatisfeito. Essa é a frase. Quando eu falo para vocês dessa terceira virada de chave, que foi o mindset, que eu até elenquei aqui algumas coisas para falar com vocês aqui, foi isso que eu fiz. Eu pensei, eu tô bem aqui, tô com a minha casa aqui, viajo e tudo, show, tá tudo bem, mas a vida é só isso? Eu posso mais da vida, eu quero mais. E por que eu quero mais? Eu divido as pessoas no mundo entre duas energias. Isso foi uma regra que eu criei. Entre a energia da sobrevivência e a energia vital. A pessoa que tem energia vital é aquela pessoa que ela dá o básico para o mundo. Geralmente é o vitimista, é o reclamão, é o que terceiriza a responsabilidade. Meio escassa, né? É a pessoa, você olha para a pessoa, ela tem uma energia da sobrevivência. Ela vai ali, é para chegar 8 horas na empresa, bate o ponto, 8 horas, sai meio-dia, volta 2 horas, sai às 18 horas. Entrega o básico, vai ter da vida o básico, energia da sobrevivência. Quem tem energia vital sempre está buscando por mais. E não é por mais dinheiro, não é isso. Às vezes o cara já chegou numa área financeira que ele queria, um teto ali, ele falou, pronto, é isso que eu quero. Agora eu vou buscar por mais, ter mais saúde. Eu vou praticar atividade física, eu vou buscar por mais aqui agora. Tô bem, já criei o hábito aqui de praticar atividade física, tô bem financeiramente, eu tenho meus 2 filhos aqui, no caso, eu e o Diego, a gente tem 2 filhos cada um, e a gente você só é amigo de quem é parecido com você. Se não tem algo errado aí. Se você tá falando mal do seu amigo, você é igualzinho a ele. Porque você só convive com quem é parecido. Então, uma coisa que pra gente é muito gritante, pra gente é ser pai. Então, você tá bem financeiramente, você tá bem na saúde. E agora? Eu tenho que aprender a ser um pai melhor. Eu tenho que aprender a ser um pai melhor. Eu tenho que aprender a ser um pai melhor. Isso aí, inconformismo. Esteja eternamente grato e constantemente satisfeito. Tá bom essa área aqui, e agora essa área? Põe minha área espiritual, como a gente falou no episódio anterior. Eu tô mal, eu vou melhorar aqui. E aí você vai sempre procurando tá melhorando nisso. Então o que me fez em busca da terceira virada de chave, que foi o que justamente o mindset, terceiro ponto de virada, e a gente vai devagar sobre isso, foi justamente o que vem a linkar com o que você falou, que é o inconformismo. Eu quero mais, eu posso mais. É isso aí. E em um ponto principal aqui, que eu trouxe para vocês aqui alguns pontos, um dos pontos é a autorresponsabilidade. Eu anotei essa palavra. Você anotou a mesma coisa? Cara, muito bacana aí. Fui anotando aqui, até para não me perder aqui. Aí você falou aí de... Cara, tanta coisa que você falou aqui, eu acho que vou até me perder aqui. Mas você falou aí de ser felizmente insatisfeito. Então, o que é gratidão? Gratidão é, na verdade, ambição. O que é ambição? Que às vezes é uma palavra que a pessoa, né, ela interpreta um pouco errado. Ambição é você ser grato pelo que você tem, enquanto você está buscando o que você ainda não tem. E você sempre foi uma pessoa ambiciosa. Desde a faculdade. Era até mal interpretado. Graças a Deus eu tinha um mindset um pouquinho evoluído ainda naquela época. Eu nunca interpretei ruim. E, na verdade, sempre foi uma inspiração.
Pô, o cara quer mais, quer mais. É até um pouco natural do comportamento humano. Só que você tem que se ligar com isso. Uma coisa é ganância, outra coisa é ambição. E você sempre foi ambicioso. Acho que por isso, um dos motivos de você ser muito bem-sucedido na sua vida profissional, profissional, estou falando, é porque você sempre foi uma pessoa ambiciosa. Também sempre me inspirou. Eu também me considero uma pessoa ambiciosa, mas eu achava você mais. Eu falava, cara, tem que ser igual a ele. Ser grato pelo que tem, enquanto eu estou perseguindo aquilo que eu não tenho. Isso é explorar as suas potencialidades. É escassez. E, cara, eu não sou uma pessoa tão religiosa, né? Não sou de ficar lendo a Bíblia, mas tem alguns versículos que a gente decora, a gente sabe, né? E lá tem dizendo lá na Bíblia que a gente tem que ser abundante. Justamente. A gente tem que transbordar na vida da pessoa, porque quando a gente está transbordando na vida da pessoa, a gente transborda na nossa vida, mas a gente está o quê? Deixando o conhecimento, deixando um pouco para todo mundo. E todo mundo, por exemplo, o curso Seus Pro é um transbordo. Para quê? Cara, a gente precisava fazer esse curso, a gente, graças a Deus, bem-sucedido nas nossas clínicas, nas mentorias, nos nossos projetos. Mas, cara, é algo que move a gente. Primeiro é algo que move. Tem que saber qual é o teu drive, né? Porque também se tu fazer uma coisa só pelo dinheiro, cara, não se sustenta. É uma coisa que a gente adora bastante, essa questão da educação, do treinamento. E isso está linkado com o quê? Com a ambição para você não ser escasso. Escassez não tem a ver muito com a questão da dinheiro, não. Tem com a falta de você só ficar olhando para o seu umbigo e ficar terceirizando. Desculpa, existe uma coisa chamada na psicologia, Zari, que é o seguinte. Você já ouviu falar, que é o locus de controle. O que é isso, esse locus de controle? Imagina aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Imagina um círculo aqui, tá? Aí, dentro desse círculo, tu vai botando o quê? A tua procrastinação, a tua capacidade de liderança ou não, a tua capacidade de lidar bem com as pessoas, de liderar bem as pessoas, tá? A tua preguiça e por aí vai, o teu comportamento. Então você olha para dentro e fala, cara, isso aqui bom, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Isso é humildade. Que também tá ligado com a ambição. Por quê? Para eu ser um cara ambicioso e conquistar ainda que eu não tenho, eu tenho que reconhecer minhas falhas. Como é que eu vou conquistar aquilo se eu não reconheço minhas falhas? Tem gente, as pessoas bem-sucedidas, ela tem o que a gente chama de locus de controle interno. Ela internaliza, ela não terceiriza, ela não vai buscar fora. Gente que tem um locus de controle externo, ó, aí a setinha vai saindo aqui. Ó. Se tivesse uma câmera, o pessoal ia ver melhor. Então, ela chega e fala, mas eu estou sem tempo, tá jogando para fora. Mas o país... Que é o vitimista, né? O vitimista, ele vai reclamando. Terceiriza a responsabilidade. Ele vai terceirizando, ele vai colocando tudo no externo. Então, e você sempre foi uma pessoa que, cara, você tem... Aí, culmina aqui na terceira coisa que eu coloquei aqui, que é exatamente essa mesma palavra. Você é autorresponsável. Nós dois, né? Autorresponsabilidade, que eu anotei aqui. É isso aí, cara. Show de bola, cara. Que aprendizado, hein? A autorresponsabilidade, como eu coloquei aqui, é a gente... Justamente, é tanto que quando todo dia pela manhã que eu vou lá no grupo do WhatsApp dos mentorandos, ou da minha clínica, tudo, das minhas empresas, ou tá lá, chegou aluno, alguém, o que é que eu falo todo dia pela manhã? Quando a gente vai entrar em contato com alguém, eu falo o quê? Faça um bom dia. Eu nunca digo tenha um bom dia, nunca. Se eu encontrar com você algum dia, qualquer um de vocês aí, é muito difícil falar tenha um bom dia. Não vou falar isso. Vou falar faça um bom dia. Porque vai depender de você ter um bom dia. Imagine que todo dia pela manhã você está no jogo da vida e você tem as cartas do baralho na sua mão. A vida que te dá as cartas. Tem dia que você vai sair, vai pegar as cartas da vida aqui no dia, ó, a carta do dia, tá horrível as suas cartas. Mas tem gente que com a mão horrível, ela consegue ganhar o jogo. E tem gente que com a mão perfeita consegue perder o jogo. Então você não pode setar o teu dia por algo que aconteceu logo pela manhã. Às vezes acontece. Os deuses dão risada quando os humanos querem prever o futuro. Eu adoro falar essa frase. Os deuses dão risada quando os humanos querem prever o futuro. Então aconteceu algo que estava fora do script da vida. É isso. E pô, eu me chateei logo no início do dia. Quer dizer que agora que eu vou perder todo o meu dia por conta daquilo? Não, foi apenas uma carta ruim na mão do baralho do dia. Não tá no seu controle. Não tem como Agora sim, o que é que eu posso fazer? Inclusive, por exemplo, que eu fiz hoje, para que o meu dia seja bom, independente das intempéries que irão acontecer, dos imprevistos que irão acontecer, né? Das cartas na mão aí, que pode vir aí algumas cartas ruins, para que meu dia seja bom. Faça um bom dia. O que é que eu posso fazer para que o meu dia seja bom? Então eu tenho o meu ritual matinal, né? Como a gente estava discutindo também a semana. Então hoje pela manhã, como eu faço quase todos os dias, eu acordei 5h30 da manhã, aí eu fui, malhei,
Aí enquanto eu tava organizando as coisas pra vir pra cá, eu já assisti um podcast, já estudei algo de curso que eu comprei, assistindo, não foi podcast, foi o curso online que eu comprei, já vou estudando. Aí eu tenho na minha rotina matinal também ler a Bíblia, então eu já li a Bíblia, então eu já fiz boa parte do que eu trilhei como tarefa pro meu dia. Então isso, além de já setar o meu dia pra ele ser um dia bom, já melhora muito o quê? O meu senso de merecimento, que é diferente do nível de merecimento. O senso de merecimento é o quê? Eu estou fazendo a minha parte. Que é aquela frase todo mundo diz que tem na Bíblia, mas na verdade não tem. Mas fala assim, Jesus falou, faça da tua parte que eu te ajudarei. Não é uma frase popular, mas que ela é muito boa. Então assim, é a questão da justiça. Pô, eu tô fazendo a minha parte. Até para pedir é importante isso. Deus, me ajuda. Porque você tá vendo que eu tô fazendo a minha parte. Isso é bom. Eu não tô pedindo de qualquer forma, igual você falou. Eu não sou um vitimista. Eu não terceirizo a responsabilidade, né? Vou dar um exemplo de agora. Aconteceu agora. Eu tava vindo para aqui, tinha uma mentoria web marcada. O consultor Anderson falou para mim, Zari, tem que entrar na mentoria web. Só como eu tenho minha secretária pessoal que me ajuda nas mentorias web, semana passada eu tinha pedido para ela para fechar a agenda das mentorias web. Eu não sei o que aconteceu aí, não fechou. Aí eu mandei o áudio pro mentorando pedindo desculpa, eu não terceirizei a culpa. Eu falei, expliquei, ó, tu tem uma gravação do podcast do Seus Pro com o Diego, eu tinha avisado para minha secretária para desmarcar, mas a responsabilidade é minha, desculpa, a gente vai marcar uma nova data, veja aí, a responsabilidade é minha, eu não posso terceirizar a culpa, né? E vem das pequenas coisas, né? E aí você vai terceirizar, porque tudo que você faz igual do menor até o maior. Do menor ao maior você faz igual, entendeu? Quem faz mal feito qualquer coisa, quem faz bem feito qualquer coisa. Aquele que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas parecidas, né? Justamente, quem é autorresponsável em todas as coisas. Entendeu? Então é isso. Então a autorresponsabilidade é a primeira característica que separa os adultos das crianças. Dos bebezinhos chorões. Né? A gente sempre fala isso, né? Tá cheio de bebezinho com 16, com 60, 70 anos, né? 50 anos. Os eternos Peter Pan, são os eternos adolescentes. Então a autorresponsabilidade já vai virar o jogo. Isso. Então é uma coisa que é já para você se questionar, né? Eu me autorresponsabilizo ou eu terceirizo a culpa? Primeiro ponto é esse, tá bom? Se eu tenho dica pra falar pra vocês hoje, que eu trouxe aqui, né? 6 dicas sobre o mindset que fizeram a minha virada de chave. O primeiro ponto é autorresponsabilidade. Isso vem de um ponto de humildade e de amadurecimento. Só é autorresponsável quem é maduro. E maduro não tem a ver com idade cronológica. Maduro tem a ver com quem se disponibiliza, quem está disposto a melhorar, a sofrer. Porque o amadurecimento, ele vem também, é inerente ao sofrimento. Você falou aí do faça bom dia, cara. Façamos um bom dia, façamos um bom dia, né? E você fala isso sempre, e eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Nunca. Eu achava que era só uma frase. Olha só, quando você... Cara, você tem que colocar o verdadeiro sentimento que está por trás daquela frase, que às vezes... Aí, por isso que é importante. Eu tenho uma amizade com você de 24 anos. Há anos ele fala isso, e agora eu falei, cara, já vou modelar, já vou fazer a mesma coisa, porque faz sentido mesmo, tá? É mais ou menos o que o Jorge J, ele fala lá nos vídeos dele, né? Quando ele vai fazer um treino, ele fala... Isso tem a ver total com autorresponsabilidade. Ele fala, cara, terminou o treino, aí bota lá, pago. Pago? Cara, não é pago, é feito. Ele bota lá, done, né, em inglês. É feito. Por que pago? É uma dívida? Aí por isso você pagou? A autorresponsabilidade é isso. É um acordo que você fez com você, que você vai lá e faz e acabou. Ninguém te deve nada. É verdade. Tem a ver mais ou menos com esse negócio de façamos o bom dia, do jeito que você falou aí. E aí, ó, outra dica de livro aqui, acho que eu tinha falado de um livro, né? Um livro aqui muito top, né? Que tem muito a ver com isso aqui que você está falando, é o livro Hábitos Atômicos. Livraço, tá? Que fala muito de hábitos. Tem aquele bem clássico, amarelo, né? Hábitos. Né? Cara, esse daqui pra mim é infinitamente melhor. Do James Clear, eu acho que é isso, o autor, o escritor. Ele fala lá, cara, que... Vamos fazer o link aqui, né? Ele também desenha um círculo assim. E aí ele fala o seguinte, o que o livro convida você a entender aqui? As pessoas colocam meta de resultado. Tá errado. Tu não tem controle sobre o resultado. Por exemplo, tu não tem controle sobre o conhecimento, o resultado. Quer ver? Tu tem um conhecimento do GeoJ? Não. Não. Então tem agora. Você não tem controle. Eu posso ter um dia em relação à produtividade, que ele é o mau nome, tá? Pode ser qualquer um, tá? Na sua área. Você tem controle sobre o conhecimento? Não. Você tem controle sobre o resultado que você quer ter? Por exemplo, eu quero ter um resultado na minha clínica de bater 10 milhões no próximo mês. Estou exagerando aqui, só para você entender. Você tem controle sobre isso? Não. Mas tu tem controle que é imediato em relação ao quê? Ao comportamento. O comportamento, se você quiser, você muda agora. A postura que você vai ter,
na frente dos seus funcionários, fora dos seus funcionários, o quanto que você vai ter que investir. Cara, todo comportamento você tem controle, você não tem controle. Por isso que está errado você colocar uma meta de resultado. É a mesma coisa eu chegar para uma pessoa que está com sobrepeso e falar o seguinte, botar ele dentro da sala e falar o seguinte, vamos emagrecer, eu quero que você emagreça 10 quilos, próximo mês. Cara, provavelmente isso não vai acontecer. Qual é a meta mais inteligente? É o objetivo de comportamento. Cara, pra gente, eu vou botar uma meta para você, pra gente emagrecer em 10 quilos. Se a gente conseguir cumprir o comportamento, a atitude que você tem que ter durante 3 meses, provavelmente a gente bate essa meta, ou até antes. Quais são os objetivos de comportamento aqui? Você vai hidratar o seu corpo 4 vezes... Quais são as tarefas, né? Quais são as tarefas, que é o comportamento. Você vai hidratar com 4 litros de água todo dia o seu corpo. Você vai ter um sono reparador. Você vai dormir 9h30, 10 horas da noite, né? Isso. Que é mais ou menos o horário que você dorme. E eu tenho que melhorar isso aí. Você vai nutrir bem, você vai ter um sono reparador, você vai ter um personal. Cara, esse é o comportamento. A gente tem controle sobre isso? 100%. Tem, total. Agora, o resultado, a gente não tem. O resultado pode ser até melhor do que você pensa. Então, é importante você que está escutando a gente aí, a entender, cara, quais são as 3 tarefas, quais são as 5 tarefas que eu tenho que fazer para começar, velho. Para começar, isso tem controle. Ah, Diego, mas eu não tenho tempo. Cara, qual o tempo que te sobra? 30 minutos? Pronto, já tem 30 minutos. Antes tu não estava fazendo nada com esses 30 minutos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Quanto é que tu tem dinheiro? Quanto é que você pode investir? Ah, eu posso investir na fachada da minha clínica, eu posso investir na recepção da minha clínica, mas eu não posso investir na clínica toda. Eu não posso comprar um tomógrafo, tá? Tu pode comprar um Diox para melhorar a experiência do teu cliente, diagnóstico mais rápido. Então, não, aqui uns exemplos, tá bom? Isso a gente tem controle, cara. Só que a gente quer o quê? Quer tudo prontinho, quer tudo perfeito. Isso é teu ego falando para você. Que você tem que manter essa conduta ilibada, que você não pode errar. É o teu ego. E o que é o ego? É o eu imaginário. Não existe isso, velho. Isso aí é você que está comprando isso aí, você está caindo nessa historinha. Então, começa pequeno, até porque o custo de ativação é bem menor quando você começa pequeno. Cresce para tu ver como é que é caro. É ou não é caro? E falando sobre o ego aqui, o ego ele tem seis faces, o ego, e 2 principais são as primeiras. A primeira são as máscaras. As máscaras, né? Como é que é isso? O que são as máscaras? As máscaras é o que a gente tem que usar para poder socializar. É o ego. Entendi. Tipo, a gente tá aqui tipo como apresentador, fazendo podcast, a gente tá usando a máscara do apresentador. A gente vai dar palestra usando a máscara do palestrante. A gente é dentista, usando a máscara do dentista. Então, as máscaras é a primeira tarefa do ego. A segunda tarefa do ego, na verdade é o contrário. A segunda tarefa do ego são as máscaras. A primeira tarefa do ego, por isso que a gente tem que ter cuidado com o ego, é estar certo. O tempo todo. O tempo todo. O ego, ele quer estar certo o tempo todo. Se o ego, ele conseguir... se ele tiver que decidir o ego, só o ego. Porque tem o ego, o superego e o id, né? Que a gente não vai entrar nesse assunto, que aí dá mais um podcast. É mais filosófico. E aí o ego, o que é que ele faz? Se ele tiver que te matar para ele estar certo, ele vai te matar para estar certo. Então, sempre antes, e aí vem a questão da maturidade, né? Sempre antes que você for entrar em uma discussão, seja ela profissional, de relacionamento, o que for, você antes tem que, o que a gente chama de armadilhas do ego, ter cuidado com as armadilhas do ego, porque o ego ele vai entrar naquela discussão só para querer estar certo. Então você tem que falar, eu tenho que baixar meu ego, essa é a minha opinião, mas ela pode não ser a certa. Eu posso não estar certo. Aquela questão, todo mundo sempre sabe do copo cheio ou vazio. Então se eu chegar com o meu copo cheio, com o meu ego falando, e o pior é quando fala de ego para ego, aí é disputa de ego, aí acabou. Porque quando fala de ego para ego, eu quero estar certo, o Diego quer estar certo, e a gente vai brigar para ver quem está certo. Aí nós temos um confronto, é a briga. A disputa por quem está certo, é de ego para ego. Portanto, você que é líder do teu setor comercial e você quer dar alguma repreensão, tem que fazer alguma crítica para algum colaborador seu, você tem que ter cuidado para você não falar pro ego do teu colaborador. Porque se você fala pro ego dele, acabou, inflamou, vai ser disputa de ego. Você tem que falar de uma forma, que aí vem aquela técnica de sanduíche, né? Feedback burger, que é elogiar a crítica e o elogio depois, que aí você vai estar falando não pro ego da pessoa, vai estar falando pro profissional que existe ali. Sim. E sem julgamento também. Então o ego, ele sempre quer disputar para ver quem tá certo. E em relação à autorresponsabilidade... Só um instante, Zari, você tem alguma dica de livro? Tem um livro muito conhecido, eu nunca li, Ego é seu maior inimigo. Você tem alguma dica de livro assim em relação a ego? Não, o que eu estudei sobre o ego, demais, o que eu estudei sobre o ego, eu até te passei para você poder assistir, que eu sigo, eu acho que vale a pena seguir, que é mais sobre a parte
espiritual, de desenvolvimento de relacionamento de pessoas, que é de Lucas Scudelé, lembra que eu falei? Entendi. Então ele explica muito bem sobre a questão do ego. Eu gosto muito de seguir Paulo ele, né? Vieira, ele fala que o ego é muito parecido com o orgulho, é o parente mais próximo do orgulho. E ele diz que existem 17 maneiras de você externar, manifestar o seu orgulho. E ele fala que esse negócio de orgulho é tão complicado. Eu não ainda sou muito amador nesse tema, mas ele fala o seguinte, cara, o orgulho é um negócio tão complicado que até Deus tem dificuldade com orgulho. Justamente. E aí, me lembrei agora que você falou isso aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Senão a gente deixa de avançar muito e perder muita oportunidade exatamente por conta do ego, né? Isso aí que o Diego falou, eu elegi 6 passos aqui do Mindset para vocês, tá bom? Linka com esse segundo passo aqui, parece até que a gente combinou, que são gatilhos de repreensão que a gente tava falando ontem. Lembra? Gatilhos de repreensão. Fala aí pro pessoal aí. Então, assim, a gente tava discutindo isso ontem. Quando você chegar... Pô, a gente tá na idade aqui, 43 anos, nós dois, nós temos 43 anos, tá numa idade, né, uma idade boa, uma idade muito produtiva, que você já aprendeu muito da vida. Claro que tem muito a aprender ainda, óbvio, mas você já aprendeu muito, você tá no posicionamento financeiro bom, posicionamento social bom. Aí dá essa idade de 40 e poucos anos, é o auge, eu acho, de qualquer pessoa. Quando você tá nessa idade, você tem que ter cuidado, mais uma vez, com o seu ego. E aí vem justamente o segundo ponto aqui do Mindset para trazer para vocês, que você tem que eleger gatilhos de repreensão em cada área. O que são gatilhos de repreensão? São aquelas pessoas que você vai permitir te repreender. Você não precisa chegar pra pessoa e falar. Eu falei isso ontem pra Diego, isso, né? Eu falei assim, pô, a gente se ajuda muito nisso, né? Então, às vezes quando eu piso na bola, erro, a gente é humano, todo mundo erra, e ele me dá a dica, ó, Zari, ó, vou dar uma dica aqui, sou teu melhor amigo, faz dessa forma, eu faria dessa forma, eu acho que não ficou legal dessa forma. Então ele, por exemplo, é um gatilho de repreensão que eu tenho. Ele é um gatilho de repreensão que Você me elegeu, né? eu lhe elegi um gatilho de repreensão. Entendi. Porque, primeiro, e outra coisa, você vai eleger esse gatilho de repreensão em cada área da sua vida. Então, talvez sua mãe seja um gatilho de repreensão em alguma área pra você. Talvez o seu chefe seja um gatilho de repreensão pra você. O seu sócio é um gatilho de repreensão. E outras pessoas já não. Porque também, se você for dar ouvido a todas as pessoas que te criticam, então alguém que vai me criticar, o exemplo que eu faço, o que é que eu faço? Alguém que vai me criticar, o cara vai me criticar sobre o podcast. Pô, Zari, assiste o podcast lá e eu quero te dar uma dica. Eu acho que você deveria fazer isso. Isso aconteceu muito com a gente quando a gente começou a publicar no Instagram, né? A gente começou a fazer vídeo, publicar no Instagram. Aí muita crítica, aí você vai olhar o quê? O que é que eu olho? Eu aprendi isso, né? Eu não aprendi isso do nada. Eu aprendi isso com os play do mercado aí. Que é o quê? Esse cara tem sucesso nessa área que ele tá te criticando? Porque isso não é apenas uma crítica vaga. É apenas uma crítica vaga. Crítica por crítica, né? Então, se esse cara tem um sucesso muito maior do que o meu, ou maior do que eu, nessa área, isso é um gatilho de repreensão. Eu vou escutar. Isso é um gatilho de repreensão. Mas se não tem sucesso nessa área e vem cantar de professor, pra mim não dá. É ser educado, ok, obrigado. Porque se você for escutar muito, vira, mais uma vez, obesidade de crítica e não vai te levar pra lugar nenhum. Então isso é importante, você eleger, que eu botei aqui, ó, o primeiro ponto que eu acho importante da minha virada de chave no meu mindset foi a autorresponsabilidade. Segundo ponto foi gatilho de repreensão, saber em quem eu vou escutar e quem vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. E você falando aí do gatilho de repreensão, as pessoas que a gente elege, né, para poder repreender a gente, né, que a gente sabe que são pessoas que vai levar a gente para o próximo nível. Aí eu já tenho essas pessoas aqui, eu saio anotando. Você, obviamente, o Rick, nosso sócio, e os sócios, né, o Ale, o Fê e o Fabeta, que estão com a gente tanto tempo. E, cara, os caras são mentores da gente. Meus pais e a minha esposa. Então, essas pessoas aqui já faziam isso sem eu saber. E, como você falou, tem tantas outras que não tem resultado, né? E a gente vê, né? Já sente, né? Só pelo tom da pessoa, que é uma crítica mais destrutiva, uma crítica por crítica, né? Crítica ruído, vaga, né? Ruído. Que a não gente vai, chama de ruído. Que a gente sabe que não vai aprender absolutamente nada. Zari, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente está falando de mindset, que é um tema, assim, que entra um pouquinho na abstração, mas não tem nada de abstrato, tá? Você só tem que ler e se permitir, porque isso aqui fez muita diferença tanto na tua vida quanto na minha e de... Todas as pessoas bem-sucedidas que a gente conhece têm um mindset mais blindado. Cara, linkando agora com as vendas, que é o nosso DNA, né? Vamos dizer assim. Como é que você consegue fortalecer, treinar o mindset do teu time comercial, do teu time de venda? Cara, porque a gente sabe que o time de vendas, o departamento de vendas, é o departamento mais, vamos dizer assim, fitness. O que é fitness? Cara, de saúde. E se é a parte mais atlética da nossa empresa, o que uma parte atlética precisa? Você vai para os esportes, você vai ver, precisa de motivação.
Por quê? Porque é pancada. É pancada. É meta, ligação, é muita objeção, né? Você falou de objeção, é muita rejeição, é muita recusa do cliente. E, cara, e tem que ter um volume de trabalho muito grande. Porque a gente está falando de oferta, que é a lei universal das vendas, a gente sabe que é a oferta. Uma oferta em volume, em grande volume, ela representa até 35% a mais de faturamento do que aquele cara que é muito habilidoso, mas ele oferta pouco. Exemplo, você tem lá um time de relacionamento que é responsável por fazer os agendamentos dos seus clientes, principalmente vendo do tráfego pago, né, dos anúncios patrocinados, onde a gente sabe que gera uma quantidade de pacientes muito grande, principalmente a gente que investe muito. Cara, aí você tá lá com o teu time lá de CR6, né, do relacionamento. Aí tu tem lá 5 CR6. Aí tem uma que liga para 50 clientes. E as outras 4, você foi ver que veio uma média de 12. Ou seja, quase 5 vezes menos. E aí, como é que a gente faz para pegar, estou dando só um exemplo, tá? Como é que a gente pega, como é que a gente fortalece o mindset, como é que você trabalha isso na tua vida prática, como é que isso aqui, que eu acho que é o melhor aprendizado que tem, é a escola da vida, né? Que exige muita competência de ação da gente, isso aqui não é de livro, e você tem muita propriedade para falar sobre isso aí. Como é que você fortalece o mindset quando você vê, assim, uma atividade que está ineficiente de alguns colaboradores seus? Boa pergunta. E, inclusive, eu estou mentorando agora na empresa dela, que eu conversei com ela essa semana, inclusive, falando sobre isso. Eu falei, ó, o principal ponto para a tua equipe agora é o mindset. Porque tem clínica tem empresa que já está tudo alinhado, agora a gente está em outra fase. Mas tem empresa que a gente pega ali para fazer a mentoria, você pega também, que a gente olha e fala, não tem como. Se eu não alinhar o mindset dessas pessoas e desses colaboradores, não vai dar certo. E o primeiro ponto que eu vejo, quando eu estou vendo que alguém está ligando para 50 e os outros 4 estão ligando para 12, o que é que está acontecendo? Ela não tem uma métrica de ligação quando ela chega. Então quer dizer que ela não tem uma rotina. Ela não está tendo uma rotina. E para eu ter o resultado... Vamos pegar um exemplo. Quem dessas pessoas do telemarketing aí tem o melhor resultado? Sei lá, X. Qual é a métrica dessa pessoa? Ela precisa, isso eu falo muito com as minhas CR6 lá. A CR6 é Central de Relacionamento com o Cliente. É quem trabalha no telemarketing das minhas empresas, da de Diego, dos nossos mentorandos. A gente chama CRC, Central de Relacionamento com o Cliente, nosso telemarketing. Então o que é que eu sempre falo? Você tem que saber qual a tua performance. Porque às vezes Diego chega lá, imagine que eu e Diego nós somos 2 CR6. Nós trabalhamos na Central de Relacionamento com o Cliente, o telemarketing. E Diego, ele liga para 50 pessoas. Dessas 50 pessoas que ele liga, 30 atende. Dessas que atendem a ligação, 30, 10 agendam e 5 comparecem. E talvez eu ligo para 50 pessoas, 20 atendem. Dessas 20 que atendem, 5 agendam e 1 comparece. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar mais do que ele. Porque primeiro, eu vou tentar a primeira coisa, que tá tudo ligado no que eu falei aqui. 4 pontos que eu botei aqui, um ponto do mindset. Mentorar. Primeiro, ele vai servir como meu mentor. Eu vou te modelar, porque você tem mais sucesso do que eu. Porque se você está ligando para 50 e 30 estão atendendo, e eu estou ligando para 50 e 20 estão atendendo, primeiro eu vou modelar quem faz bem feito. Sim. Então eu vou sentar ali, Diego, liga aí, eu vou ficar do teu lado aqui um pouquinho, eu vou afiar meu machado. Né? Me dê 4 horas para derrubar uma árvore e eu levarei 3 horas para afiar o meu machado. Então eu vou parar aqui para afiar o meu machado, para eu ter uma performance melhor. Tentei modelar ele, não tive a performance dele, então eu vou ter que cair na minha realidade. Minha porcentagem de agendamento, comparecimento é menor do que a sua, portanto talvez eu tenha que ligar para 80 pessoas por dia e Diego liga para 50. Só que no final do dia eu tenho a mesma performance dele. Então o primeiro ponto que eu falo é sobre a questão da rotina, delas traçarem a métrica delas. Traçando a métrica, você tem que ter uma rotina. E qual é a sua rotina? Eu chego aqui na minha empresa, eu tenho que ligar para 80 pessoas por dia. O meu coleguinha aqui tem que ligar para 50, o outro para 30. Não importa. Ele deve ter alguma habilidade. A gente estava falando do dom, da habilidade natural. Sim. Ele tem uma habilidade natural melhor do que a minha na ligação. Eu tenho que ligar mais, eu tenho que ter um esforço maior. Será que Cristiano Ronaldo, trazendo para o futebol, ele não tem que treinar mais do que Neymar, mais do que Messi? Tem que treinar, isso é nítido. Mas ambos foram campeão do mundo. Porque ele tem aquela disciplina. Então, um ponto que eu falo é a questão da rotina, do processo, né? Se adequar ao processo e saber qual a tua porcentagem, qual a tua métrica nessa performance. Que aí vem linkar com outro ponto aqui, que é a questão justamente do quê? Do hiperfoco. Falando do mindset, do hiperfoco. Do hiperfoco, você fala muito bem, mas agora eu quero ver linkado aí dentro da empresa.
quando a gente contrata algum colaborador novo lá para o setor comercial, o que eu gosto sempre de falar é o seguinte: a gente sempre fala do tempo de rampagem, que a gente tem o tempo de rampagem ali, que geralmente para aquele setor o tempo de rampagem dura em média 4 meses, né? E 3 a 4 meses geralmente para esse setor de telemarketing, 3 meses mais ou menos. O tempo de rampagem, que é o tempo que a pessoa ela leva para ela aprender e trazer uma performance igual a quem já estava no cargo antes. Isso aí chama tempo de rampagem, trazendo para um ponto que para ficar mais fácil da gente entender. E eu explico isso, ó, o seu tempo de rampagem vai durar 3 meses, ok. Só que aí eu falo sobre 2 pontos aqui. Um eu falo sobre o hiperfoco e outro eu falo sobre o mergulho. Quando eu vou contratar um novo colaborador, principalmente para o setor comercial. Aí eu explico sobre o hiperfoco. O hiperfoco dura 3 meses, tá bom? Então, às vezes eu entro em hiperfoco na minha vida, quando eu tenho um novo projeto, aí eu gosto de entrar em hiperfoco. Porque o hiperfoco, você talvez vai ter um conhecimento, um aprendizado, um resultado que às vezes uma pessoa que estivesse trilhando de forma normal aquilo, dura de 1 ano e meio a 2 anos para ter a habilidade que você tem quando você entra em hiperfoco. O hiperfoco é, na verdade, você passar 90 dias, 3 meses, só dedicado àquilo. Eu vou eliminar sabotadores. O que é que eu gosto de fazer que me distrai? Eu assisto Netflix, eu gosto de sair ali com o Diegão para tomar um chopp, comer um churrasco, alguma coisa assim. Tá tudo eliminado durante 90 dias. Eliminar sabotadores. Segundo, avisar para minhas famílias, para as pessoas que eu convivo, que eu vou sumir do mapa durante 3 meses, né? Justamente, alinhar o ecossistema. Durante 90 dias eu sumo, porque explico, eu tô no novo... Não precisa entrar em detalhes, ó, tô fazendo um curso aí, tô em um novo projeto na minha empresa, eu tenho que ficar fora aí durante os 3 meses, não me convidem para jantar, para sair, nada. E tiro ali um turno por semana, ou um dia, domingo, geralmente, para descansar. 90 dias, 3 meses de hiperfoco. Então eu dou essa ideia para o meu colaborador. Entre em hiperfoco. Porque dessa forma, você vai aprender muito rápido algo que alguém durou 1 ano para aprender. Você vai se destacar na empresa. Entre em hiperfoco. Que isso aí também vai aumentar o teu senso de merecimento. Tipo, eu estou fazendo mais que todo mundo, então eu mereço ter um resultado melhor do que todo mundo. E depois eu falo sobre o mergulho. O que é o mergulho? Eu falo assim, tudo que eu entro novo na vida, eu mergulho durante 2 anos de cabeça. É aquela história. Pô, eu vou começar um projeto novo. É igual quando a gente vai entrar na piscina, agora tá frio, né? Aqui em São Paulo tá frio. Aí você vai entrar na piscina, aí você bota só... Eu vou botar minha mão ali pra ver se tá gelada. Não. Você não vai entrar porque você botou só a mão. Você mergulha. Você mergulha. De cabeça. Entra, mergulha de cabeça no teu projeto novo. Mergulha de cabeça. Esse mergulho tem que durar 2 anos. Não tem como você entrar em um projeto novo, 6, 8 meses, e você, não deu certo. Não existe isso. Só que nos primeiros 3 meses entra em hiperfoco, depois segue a tua vida normal, você já tem uma rotina, já aprendeu muito em pouco tempo e mergulha durante 2 anos nisso, muito. Faz o que quase ninguém fez, seja extraordinário durante 2 anos, aprenda muito sobre isso. Não tem como. Não espere de forma passiva, vai atrás, vai em busca. Depois de 2 anos você levanta a cabeça. E aí você fala, pô, tá dando certo. Ou então você fala, não deu certo. Tá bom, não deu certo. Mas você não começa do zero, você parte de uma nova experiência. Justamente, e você não vai ter a dor do arrependimento. Tipo assim, pô, era pra eu ter feito o meu melhor. Não, eu fiz o meu melhor. Ninguém fez mais do que eu. Ninguém fez mais do que eu. Podem ter feito melhor. Então, tinha a habilidade melhor do que eu. Mas eu tentei o máximo. Eu tentei tudo que eu pude. Eu fui em busca de tudo. Eu não tive escassez de vontade, de energia. Não deu. Vou partir pra outra. Então, essa é a lição que a gente deixa pra vocês, pessoal. Nesse nosso segundo episódio. Esse é o nosso segundo episódio do nosso ponto de virada. E eu quero perguntar pra você, Diego. Agora eu vou trazer de volta pra você aquela pergunta que você fez, que eu tô bem lembrado do nosso episódio anterior, que é o seguinte, você fez essa pergunta, eu gostei demais dessa pergunta. Devolvendo pra mim. Justamente, tô te devolvendo, que é aquela pergunta que você fez pra mim, que eu achei muito boa. Qual habilidade, de tantas que você tem, né, que eu, inclusive, graças a Deus, eu modelo muito, que bom, você sabe como é uma dádiva que a gente tem na nossa amizade, mas qual habilidade você pode dizer assim, eu vou deixar pra galera aqui que tá assistindo esse podcast, o Salescast, uma habilidade minha que eu posso emprestar pra alguém? Qual a habilidade sua? Cara, sem dúvida nenhuma, a minha disciplina. Tá? Eu sou uma pessoa disciplinada, eu puxei muito meu pai, herdei, graças a Deus, essa disciplina. Meu pai é uma pessoa, você conhece meu pai é uma pessoa muito disciplinada, tá? E aí eu vou fazer esse link com isso que você... agora há pouco deixou aqui de reflexão pra gente, né? Você usou uma palavra chamada rotina, que tem a ver com disciplina. Só que o que acontece? As pessoas odeiam rotina. As pessoas querem o melhor da vida, mas são medíocres na entrega, no trabalho. Você fere o que a gente chama, você fala muito de merecimento, o dar e receber. Teu merecimento tá travado, cara. Quando você entrega pouco, você fica até mal.
No sentido de falar, cara, realmente, cara, não tem como eu conquistar aquilo. Por quê? Porque eu entreguei pouco. Agora, quando você entrega muito, pegando lá, por exemplo, de novo, aquele exemplo do Oscar Schmidt, né? Ele fala muito disso, da entrega. Ele falou desse jeito assim, eu não fui para a NBA porque eu não quis. Porque eu podia ir para a NBA. Por que eu não quis? Porque naquela época, se eu fosse para a NBA, eu não ia jogar mais na seleção brasileira e minha prioridade é jogar na seleção brasileira. Eu queria ser o melhor jogador do mundo. Não fui. Aí agora linka o que você acabou de falar da dor do arrependimento, mas arrependimento zero. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu usei toda a minha gota de sangue. Eu deixei o meu máximo. Eu não deixei o possível, ao que eu podia dar. Não. Eu fui ao meu máximo. E o que é o máximo para a vida de um atleta, né? Já pegando ele como atleta. É lesão, velho. Havia o atleta quando tem lesão? Tudo bem, tem aquelas lesões que são... aconteceu por azar, mas tem muita lesão que é o overtraining. A pessoa treina demais porque ela quer ser melhor. O Kobe Bryant, que, cara, é o cara que melhor fala de disciplina que eu já vi na vida. Aquele cara que até morreu num acidente de helicóptero com 40 e poucos anos. Foi um dos melhores jogadores, né? Dizem que ele e o Michael Jordan ali, cara, foi o melhor. O Michael Jordan foi o melhor e ele foi o maior. Fala assim, o Michael Jordan foi o melhor, mas ele foi o maior. E o maior é porque ele conseguia ser mais disciplinado que todos. Ele falou... Poucas pessoas sabem que eu era extremamente desengonçado. Ainda hoje sou. Vocês é que acham que eu sou muito desenvolto? Não, eu sou muito desengonçado. Então, eu sabia dessa minha deficiência. Eu sabia. Eu falei, e se eu treinar 5 vezes maior do que o melhor que tem aqui? Durante anos. Talvez eu chegue lá. O que acontece? Ele chegava, ele acordava durante anos. Eu não sei quantos anos, mas anos. Faz o que ele fez. Acordar 3h30 da manhã todos os dias, de segunda a segunda. Não é de segunda a sexta, é de segunda a segunda, 3h30 da manhã. Pra quê? Pra ele poder treinar 4 vezes mais do que a galera. Por quê? Porque a galera era muito melhor que ele. Ele falou, então eu tenho que vencer o quê? Na disciplina. E ele se tornou um dos maiores, se não, talvez, igual ao Michael Jordan, isso na boca dos americanos lá, Kobe Bryant. Então, cara, aqui dali me inspira bastante, porque eu sou uma pessoa disciplinada. Eu acho que tudo que eu conquistei de expressivo na minha vida foi porque eu fui realmente disciplinado. Eu herdei isso, como eu falei, eu herdei muito do meu pai, tá? E uma disciplina que você tem que colocar também, a gente está falando muito aqui de mindset, de algumas ferramentas até de gestão, né? Você falou aqui, falou um pouco de gestão comercial em relação à rotina da CRC, mas uma coisa que a gente não pode deixar de cuidar é do nosso corpo. Talvez vocês não estariam esperando por essa resposta. Mas quando a gente fala de corpo, o corpo não é só físico. O corpo físico, o corpo emocional, o corpo cognitivo e o corpo espiritual, que é uma coisa que você trabalha muito, principalmente hoje em dia. Então, o que é o corpo físico? É o que você come, é o que você bebe. É a parte fisiológica, que você treina, o teu sono reparador. Esse é o corpo físico. E você tem que cuidar disso. Por quê? Porque o físico é energia. Como é que você vai ter energia para poder liderar um time de vendas que precisa de punch, precisa de, cara, energia, de você entregar, você tem que entregar muito. Como é que você vai desenvolver? Cara, ninguém contrata gente muito bem formada no mercado, porque gente bem formada no mercado, cara, tá empregado. E geralmente está trabalhando numa empresa que paga muito maior, tem capacidade de pagar muito maior. Então você forma a pessoa. Como é que você consegue desenvolver e formar uma pessoa sem disciplina? Porque dá trabalho, muito trabalho, de você estar ali para desenvolver aquela pessoa. Então isso é o corpo físico. O corpo emocional. O corpo emocional são os pensamentos, cara. A gente recebe interferência ruim todo santo dia. E aqueles pensamentos vão se transformar em sentimento. O sentimento vai te deixar uma pessoa mais alegre ou não. Você lembra ontem no almoço que estava o Rick, o Ricardo Novaes, ele falou assim, cara, você alegrou meu dia, vocês dois alegraram o meu dia. Por quê? Porque de manhã eu recebi uma interferência ruim. Então você viu que ele estava todo, cara, a gente estava, foi muito bom o almoço da gente, a gente brincou e tal, foi muito bom. Aí existe o corpo também, o quê? Cognitivo, que é o que você aprende, que é o quê? É um podcast como esse aqui, é um curso. É um livro que você está lendo. Isso é o que você adquire. É o corpo cognitivo e intelectual. E existe o corpo espiritual, que é uma área da vida que eu sempre falo, né? Vamos ver se agora eu realmente deixo de procrastinar, tá? Também sou falho, eu tenho que desenvolver mais. Que é o corpo espiritual. É você se conectar com algo maior. Porque na hora, para mim, a espiritualidade, ela é o ápice da gestão emocional. Porque, cara, por mais que você seja um cara muito resiliente, a gente sabe que isso tem um teto. A gente sucumbe, a gente vai cair. Então, se a gente não se apegar a Deus, até você que está vendo a gente aí, se você não acredita,
Se você é cético, se você é ateu, não sei. Eu tenho certeza que se você estiver passando por um processo muito difícil na sua vida, você também vai se ajoelhar, levantar a mão para o céu e vai pedir ajuda. Na hora você pede. Então, cara, essa parte espiritual, o corpo espiritual é muito importante. Pouca gente dá importância para isso. E você sabe, eu também, o quanto que isso influencia positivamente na nossa vida, o quanto as nossas decisões são melhores tomadas, porque é aquele negócio, né? As emoções são provisórias, mas as decisões são permanentes. Então é isso. Muito bom. Disciplina. Você é um exemplo de disciplina pra gente, com certeza. Muito, muito mesmo, viu? Turma, mais um episódio aí, tá bom? Segurem essa aí. E como a gente falou, elejam aqui 3 tarefas para vocês executarem. Transformem essa informação aqui em conhecimento. Até logo mais. Valeu, turma! Valeu, até o próximo.